Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sétimo ano. Nesta aula falaremos sobre um novo tópico, sobre sistemas de equações, ou seja, terá mais de uma equação envolvendo as nossas relações, ok? Primeiro, técnicas operatórias para a resolução de sistemas. Vamos ter algumas técnicas, umas 3 ou 4, certo? Para a gente saber como é que a gente resolve o sistema. E você pode escolher a que você mais se sentir familiarizado. Primeiro, o método da substituição. O que é o método da substituição? Vamos ver, Começando por um exemplo, nós temos aqui, na linguagem escrita e vamos passar para a linguagem matemática, ok? Vamos lá, No exemplo 1. No sítio de Luzia, há patos e ovelhas. Então, há dois tipos de animais. Há patos e ovelhas. Num total de 17 animais. Então, se eu somar todos os patos e todas as ovelhas, eu tenho um total de 17 animais, certo? E ao todo são 48 pés, certo? 48 pés. Isso contando dos animais. Tenho 17 animais e tenho 48 pés. Por que 48 pés? Lembrando que os patos ele tem 2 pés, certo? Já ovelhas têm 4 pés. Então eles têm número diferente de pés. Cada pato tem 2, certo? Então os patos têm 2 pés, né? E as ovelhas têm 4 pés. Tudo bem que é pata, ok. Não tem a mínima diferença. Você pode falar que é pata, né? O pato tem 2 patas, né? 2 patas e a ovelha tem 4 patas. Quantos patos e quantas ovelhas há nesse sítio? A partir dessas informações eu quero saber quantos patos e quantas ovelhas há neste sítio, certo? Então, na resolução, na primeira equação, vamos representar a quantidade de animais, certo? Patos e ovelhas. Então, vamos nessa primeira parte, até aqui, No sítio de Luzia, há patos e ovelhas. Então, digamos que ele está chamando pato de X e ovelha de Y, certo? Então, há patos e ovelhas. Se eu somar o número de patos com o número que tem de ovelhas, tem que dar um total de 17. Então, x mais y é igual a 17, é o que a gente tem na primeira equação. X mais y igual a 17. 17 é o total de animais, y é o número de ovelhas e x é o número de patos, certo? Vamos lá. Na segunda equação, vamos representar a quantidade total de pés dos patos e das ovelhas. Lembrando que somando tudo tem que dar 42. Como cada pato tem 2 pés e cada ovelha tem 4 pés, certo? Então, olha só, o dobro do número de patos mais o quádruplo do número de ovelhas vai ter que dar o total de pés, porque cada um pato, se eu tivesse 4 patos, então 4 patos eu teria 8 pés. E se eu tivesse 4 ovelhas eu teria 16 pés. Aí no total teria 8 mais 16, 24 pés. Mas não é isso, né? Não são esses números. Então, olha só. Porque, quando é 4, ele vai para 16. Então, ele seria o que eu estaria multiplicando 4 por 4 para dar 16. E aqui, se eu tenho 2 vezes 4 é que dá 8, certo? Beleza? Então, vamos lá. Na segunda equação, aqui é o número de pés que os patos têm. E aqui é o número de pés que as ovelhas têm, certo? Por isso que aqui está o dobro, porque cada pato tem 2 e cada ovelha tem 4. E total tem que dar 48, né? Se eu somar todos os pés de todos os animais, tem que dar 48, certo? Então, 2x, 2 pés por pato. 4y, 4 pés por ovelha.
e 48 é o total de pés que a gente tinha no nosso problema. Então, o sistema, ó, formado pelas duas equações eu pego aquele primeiro sistema, x mais y é 17, e pego o segundo, que é 2x mais 4y igual a 48. Agora a gente tem, olha só, um sistema de equações, certo? Temos duas equações e temos duas incógnitas. Quando a gente consegue resolver quando o número de equações é igual ao número de incógnitas, certo? O que é incógnita? X é uma incógnita, por quê? Porque eu não sei o valor. Y é uma incógnita, por quê? Porque eu não sei o valor, certo? Esses valores que eu não sei que eu não sei quanto é que é, eu chamo de incógnitas, certo? Incógnitas, certo? Beleza. Então vamos lá. Primeiro método que a gente vai ver, né, é o método de substituição. Ó, o que tem esse método de substituição? Nós isolamos uma das variáveis. Eu também posso falar que isso aqui é uma variável. Na verdade, ó, vou até fazer uma correção. Não seria bom ele usar o termo variável aqui não, tá? Seria bom ele colocar incógnitas mesmo. Incógnitas. Isolamos uma das incógnitas em uma das equações e substituímos na outra equação. Por que eu substituí variável por incógnita? Porque variável é algo que varia, que pode mudar. Mas aqui é uma incógnita, a gente só não sabe o valor. A gente vai descobrir e ele vai dar um valor só. Então ele não varia. Por isso que é uma incógnita, eu não sei quanto é que é. A variável, ela é uma incógnita, porque eu não sei quanto que é, mas ela também pode variar o valor. Por isso que eu troquei aqui por incógnitas. No método da substituição, isolamos uma das incógnitas em uma das equações e substituímos na outra equação. O que a gente faz? Isola em uma e substitui na outra. Vou fazer aqui, ó, como se eu estivesse respondendo, ó, em vez de verificar o que está aqui, né? Tá certo? Olha só. Vamos isolar x, é o que ele fez essa daqui, ó. Ele pegou a primeira equação, ó, ele vai isolar o x. O que ele vai isolar o x? Vai deixar ele sozinho de um lado. Então, ó, aqui está x mais y do lado esquerdo, mas eu só quero ter x do lado esquerdo. Então, o y está somando, vou mandar ele para o outro lado, subtraindo. Já tinha o 17 lá, eu mandei o y subtraindo, certo? Tudo bem? Aí, nessa equação de baixo, eu nem mexi. Ela continua igualzinha como ela está. E a partir de então, olha só o que a gente tem aqui. No lugar de x, a gente pode colocar 17 menos y. Então, aqui no lugar deste x, apenas neste x da equação de baixo, eu posso colocar o 17 menos y. Olha o que vai acontecer aqui, ó. É 2. Quando não aparece, aqui é o sinal que está entre o número e a letra, é porque ele é um sinal de multiplicação, certo? Então, ele é 2 vezes x. Então, é 2 vezes, só que o x não é igual a 17 menos y. Então, o x é igual a 17 menos y. No lugar de x, eu coloco 17 menos y. E o restante eu só copio. Então, mais 4y, que é igual a 48. Certo? Vamos fazer aqui como a gente estava fazendo nas nossas soluções. Que é colocar aqui de vermelho. A gente estava fazendo assim, né? Colocando aqui de vermelho, essa setinha. Que é o sinal de implica. Aí agora a gente tem essa equação aqui, ó. 2 vezes 17 menos y mais 4y, que é igual a 48. Então, vamos lembrar de uma propriedade que a gente tinha visto lá atrás. A propriedade de distributiva. O 2 multiplica o 17 e o 2 multiplica o y, certo? Então, a gente vai ter o 2 multiplicando 17 e o 2 multiplicando o y. Então, como é que vai dar isso daqui, tá? Quanto é que é 2 vezes 17? Olha só, vamos trocar aqui com vocês. 2 vezes 17 dá 34. Esse sinal de menos eu copio aqui na frente.
E quanto é que é 2 vezes y? 2 vezes y é 2 vezes y, não precisa fazer a conta, é 2y. Aí o restante eu só copio, mais 4y, que é igual a 48, certinho? Vamos continuar aqui a conta. Isso implica que... Vamos lá. Olha só, eu junto tudo que é letra com letra e número com número. Eu vou juntar esses dois. E esse 34, ele está positivo de um lado. Eu vou mandar ele para o outro lado e ele vai ficar negativo. Então, olha só o que vai acontecer. 34 eu mando para o outro lado, beleza. O que vai ficar aqui do lado esquerdo vai ser menos 2y mais 4y. Se eu comi 2 bananas, mas eu tinha 4 bananas. Então, eu tenho ainda 2 bananas. Certo? 2y. Isso é igual. Do outro lado, o 48 já estava. Então, eu só subtraio o 34 de lá. Beleza? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só. De um lado, a gente tem 2y. Certo? O 2, ele está o quê? Ele está multiplicando o y. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo, certo? Ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar só um y do lado de cá, que é igual. E vamos fazer essa conta, ó. 48 menos 34. 48 menos 34 é 14. E o 2, que estava multiplicando o y, passou dividindo. Certinho? Então, a gente já sabe que 14 dividido por 2 é 7. Então, meu y, ele é 7. Tudo bem? Então, é assim que a gente faz. A gente encontrou o valor de y. Ao encontrar o valor de y, a gente pode voltar aqui nessa equação. Na primeira, pode ser, tanto faz. Se eu voltar na primeira equação, né? Eu tenho x mais y igual a 17, só que no lugar do y, agora eu já sei que é o número 7. Então, o que eu teria? Olha só, se eu quisesse fazer essa equação, continuar aqui, ó, eu teria x mais o número de o y, eu sei que ele é 7, e eu sei que isso é igual a 17. Certo? Então, olha só, o 7 está somando do lado esquerdo. Eu vou passar ele para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar que o x ele é 17 menos 7, que dá o valor de 10. Certo? Então, a gente já sabe essas coisas, ó. O meu x, ele é 10. E o meu y, ele é 7. Certo? Olha só. 10 mais 7, 17. 2 vezes 10 aqui dá 20. Mais 4 vezes 7 dá 28. 20 mais 28, 48. Então, tá tudo certo. O meu sistema tá completamente certo. Foi o que ele fez aqui, ele foi destrinchando aqui. Certo? Então, a resposta, né? Resposta: no sítio há 10 ovelhas e 7 patos. Certo? Por quê? Porque x, lembrando, vamos voltar aqui, ó, x, número de patos, e y, número de ovelhas. Certo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Ele até colocou errado aqui, ó. No sítio há 10 patos e 7 ovelhas, certo? Tem alguns errinhos no que tá aqui. 10 patos e 10 ovelhas, porque x é o número de patos e y é o número de ovelhas. Certinho? Então, assim que a gente resolve. Vamos passar aqui para algum exemplo. Outro exemplo 2, ó. Vamos verificar. Em uma sala de aula havia 40 alunos. Quando 7 meninas saíram, o número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Quantos meninos estavam na sala? Aí já embaralhou tudo, né? Então, vamos verificar de pouco em pouco. Então, uma sala de aula havia 40 alunos. Certo? Então, olha só. X, vou chamar a quantidade de meninas. E Y é a quantidade de meninos.
certo? E X é meninas e Y é meninos. É o que ele fez aqui, ó. Vamos chamar X a quantidade de meninas e Y a quantidade de meninos. Então, olha só. Se ela via 40 alunos, se eu somasse o número de meninas mais o número de meninos, se eu somasse x mais y, daria 40. Aqui, ó, na primeira equação. Somou x mais y e deu 40, certo? Agora, o que a gente sabe, ó? 7 meninas saíram. Olha só, se 7 meninas saíram, eu tinha 40 alunos. Eu sei que 7 pessoas saíram. Então, sobraram quantos? Sobraram 33 alunos. Certo? Quando 7 meninas saíram, sobraram 33. Mas o que ele me diz, ó? O número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Então, o número de meninos, y não mudou, certo? Y, ele passou a ser igual a um dobro, a 2 vezes o número de meninas. O número de meninas era x, só que saiu 7, então ficou x menos 7, é o dobro de x menos 7. Eu coloco parênteses por quê? Porque x menos 7 é um único número. X menos 7. Esse é um número. Por isso que eu coloquei parênteses. E a gente vai ter que usar a distributiva. Foi o que ele fez aqui, ó. Certo? Primeira parte, né? Uma sala de aula havia 40 alunos. X meninos e x meninas e x meninos. O total somando os dois dá 40. Depois saiu 7 meninas. Então, de x meninas, ficou x menos 7. Só que o número de meninos se tornou o dobro deste novo valor de meninas, certo? É isso que aconteceu. Agora vamos resolvê-lo. Como a incógnita y está isolada na segunda equação, podemos usar o método da substituição. Aqui já está isolado, certo? Então, da segunda equação, eu só preciso substituir aqui na primeira. Ou seja, este valor que está aqui, eu coloco aqui. Certo? Sempre uso o valor de uma equação, da de baixo, por exemplo, na de cima, ou a de cima na de baixo. Tanto faz. Certo? Ok. Então, aqui o que ele fez? Ó? Eu sei que x mais y é 40. Só que o y aqui, pela nossa segunda equação, o y é igual a 2 vezes x menos 7. Então, no lugar do y, olha só, eu coloquei 2 vezes x menos 7. Que é igual a 40. Então, não mudei o x e não mudei o 40 aqui. Agora, vamos resolver essas coisas. Ó, aqui ó, a gente vai ter que resolver o que está nesses parênteses. O 2 vai multiplicar o x, vai dar 2x. Esse menos vai vir para cá. E 2 vai multiplicar o 7, que dá 14. Então, ficou ó, x mais 2x menos 14 igual a 40. Eu vou juntar tudo que tem a letra. X mais x, se eu tenho uma banana mais 2 bananas, eu tenho 3 bananas. X mais 2x, 3x. O 14 estava subtraindo desse lado, ele passa para o outro lado, somando. 40 já estava do outro lado, somando com 14. Certo? Então, eu tenho que 3x é igual a 40 mais 14 dá 54. Beleza? Aí, esse x, ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Certo? No caso, ó, essa equação aqui, ó, ela é a mesma coisa de eu fazer o x igual a 54 dividido por 3. Ele só fez de uma maneira diferente, ele fez assim, ó, que ele dividiu os dois lados por 3. Certo? Porque, ó, aqui 3 cancela com 3 e vira só um x. E ficaria x igual a 54 sobre 3, ó, igual ao que está aqui. Aí, só fazer essa conta, 54 dividido por 3 dá 18. Já achei o número de meninas. Só que se eu somar 18, que é o número de meninas, mais o número de meninos, que é y, tem que dar 40. Certo? Logo, é só substituir na primeira equação. 18 mais y é igual a 40. O 18 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 40 menos 18, 22. Então, o número de meninos é 22. Certo? Logo, havia 22 meninos na sala de aula, que foi o que ele perguntou. Ó, que ele perguntou: quantos meninos estavam na sala? Então, a gente tinha 22 meninos na sala de aula. Se a gente quisesse saber quantos meninos e meninas, a gente tem 18 meninas
e 22 meninos. Inicialmente, né? Beleza? Isso daqui. Vamos aqui a um exemplo. Em um estacionamento, havia carros e motocicletas, no total de 44 veículos e 152 rodas. Calcule o número de carros e motocicletas estacionados. Olha só. Aqui a gente chama de XY. Eu vou pela letra mesmo que ele está dando. Ó. Carros começa com C. Motocicletas começa com M. Então, olha só. C eu vou chamar de número de carros. E M eu vou chamar um número de motocicletas, certo? E o total que eu tenho é de 44 veículos. Então, se eu somar a quantidade de carros mais a quantidade de motos, tem que dar 44. Olha só. Vou somar a quantidade de carros mais a quantidade de motos. Somei a quantidade de carros C mais a quantidade de motos M. E o total tem que dar de 44 veículos. E 152 rodas, certo? Lembrando que os carros têm 4 rodas. E as motos têm 2 rodas, certo? Então, para cada carro, eu vou ter que multiplicar por 4 para ter o número de rodas. Então, para cada carro C, vou ter que multiplicar por 4 para ter o número de rodas. E se eu somar isso, para cada moto, eu tenho que multiplicar por 2 para ter o número de rodas, mais 2M. Isso aqui ó, vai me dar o total que eu tenho de rodas. Que eu tenho 152 rodas. 152 rodas. Então, passei aqui da linguagem portuguesa para a linguagem matemática. Tudo bem? Vamos, então, agora solucionar esse problema. O que eu vou fazer? O método da substituição. Vou isolar alguma incógnita, ou posso isolar o C, ou posso isolar o M, tanto faz. E eu substituo na equação de baixo. Eu vou fazer o seguinte, vou isolar na de cima e substituir na de baixo. Então, primeiro, vou isolar. O que eu faço? Ó? C mais M igual a 44. Digamos que eu quero saber os carros. Vou isolar o C. O M está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Então, o número de carros é 44 menos M. Aí eu vou para o segundo passo. O segundo passo, o que é? É substituir. Substituir. Então, o valor que eu tenho da equação de cima, eu vou substituir na equação de baixo. Ó. Nessa aqui, 4C mais 2M igual a 52. Então, no lugar de C, eu vou colocar 44 menos M. Ó. Ó como é que vai ficar na equação de baixo. 4 vezes, no lugar de C eu coloco 44 menos M. Sempre isole em uma equação, substitua na outra, certo? Não vai substituir na mesma equação não, que vai dar errado. No lugar de C eu coloquei 44 menos M. Então, ó, mais 2M igual a 52. Mais 2M igual a 152. Beleza? Agora é só solucionar esta equação. Olha só, vamos utilizar o método da distributiva aqui, ó. O 4 vai multiplicar o 44 e o 4 vai multiplicar o M. Então, quanto é que vai dar isso aqui, ó? 4 vezes 44, olha, 44 vezes 4. 4 vezes 4 vai dar 16, sobe 1. 4 vezes 4, 16, com mais 1, 7. Então, dá 176 aqui. 4 vezes M, lembrando que tem um sinal de menos aqui, é 4M. 4 vezes o número M é 4 vezes o número M. Mais 2 vezes o número M, que é igual a 152. Só copio o restante. E isso implica que
Olha só, nessa equação aqui. Vamos lá. Eu tenho juntar tudo que é letra, letra com letra e número com número. Vou juntar, ó, menos 4m mais 2m. E eu também vou mandar o valor numérico para o outro lado. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Vou juntar esses dois, certo? E o 176, ele está positivo. Vou mandar ele para o outro lado e ele vai negativo, certo? Se eu estou devendo 4, estou devendo 4m, mas só tenho 2m para pagar. Então, eu fico devendo 2m, tá? Lembrando que aqui a gente só faz a conta só com os números, certo? É como se eu estivesse devendo 4 bananas, que devendo 4 bananas. Aí eu só tenho 2 bananas para pagar, então eu fico devendo 2 bananas, tá? Estou devendo 4 reais, mas só tenho 2 reais para pagar, certo? Eu pago os 2 reais, mas eu ainda fico devendo 2 reais. Isso é igual. O 152 já estava do outro lado, o 176 estava positivo, mandei para o lado direito, negativo. Certo? Agora, olha só. 152 menos 176. Eu sei que esse aqui é menor. Eu estou devendo mais do que eu tenho para pagar. Então, o valor vai dar negativo, tá? Lembrando-se disso. Ó, o 2m eu só copiei. Eu sei que o valor vai dar negativo. E vamos subtrair, né? 176 menos 152. 6 menos 2 é 4. 7 menos 5 é 2. E 1 menos 1 é 0. Então, 24. Só que é um valor negativo. 24. Por quê? Porque o valor que eu estou devendo é maior do que o valor que eu tenho. Eu tenho 152 para pagar, mas eu estou devendo 176. Então, meu resultado é que eu fico devendo 24. Beleza? Esse menos 2m, lembrando que esse menos 2 é um número só, e ele está multiplicando, ele não está subtraindo aqui. Ele está multiplicando. O menos 2 está multiplicando o m. Certo? Então, ele vai mandar, vou mandar ele para o outro lado dividindo. Ele está multiplicando, vou mandar ele para o outro lado, dividindo. Certo? Aqui, ó. Menos 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, vai sobrar só o m desse lado de cá. Eu já tinha menos 24 e eu vou dividir por menos 2. Aí vem a regra de sinais. Tá lembrado da regra de sinais? Quando eu tenho sinais iguais, o meu resultado é positivo. Então, olha só. Menos em cima e menos embaixo. A regra de sinais serve na multiplicação e na divisão. Menos e menos dá o valor de mais. 24 dividido por 2 é 12. Certo? Achei o número de motos. Beleza? Este é o número de motos que eu tenho. Tudo bem? Tenho 12 motos. Bom, se eu tenho 12 motos, quantos carros que eu vou ter? Certo? Ó, lembrando que, ó, o número de carros é 44 menos m. Olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Quero saber o número de carros, não é? C. É 44 menos 12. Quanto que é 44 menos 12? É só fazer essa conta, não é? Então, olha só. O número de carros é 44 menos 12 dá 32. Então, olha só. Achei o número de carros e também encontrei o número de motos. 32 motos mais 32 carros mais 12 motos dá 44 veículos. Certinho? Então, calcule o número de carros e motocicletas estacionados. Está calculado, né? Se você quiser aqui colocar como resposta, temos 12 motocicletas e 32 carros. Certinho? Tudo bem? Ok, então. Vamos ver quanto tempo eu ainda tenho.
com vocês. Só um minutinho. Ok. Vamos ver agora alguns exemplos que a gente tenha mais. Nesse exercício 2, ó, resolva os sistemas. Nós temos x mais y igual a 5 e x menos y igual a 1. Aqui não precisa nem contextualizar, é só resolver mesmo. Vamos usar o método de substituição. Então, primeiro eu isolo e depois substituo. Por exemplo, vou isolar a primeira equação. Vou isolar o y. O y está positivo, mando ele para o outro lado, ele vai ficar negativo. Aí eu substituo na equação de baixo. No lugar de x, eu sei que eu posso colocar 5 menos y. Então, no lugar de x, nessa equação de baixo, eu vou colocar 5 menos y. Vamos apagar aqui. Então, no lugar de x, vai ter 5 menos y, menos y, que é igual a 1. Ó, 5 menos y eu coloquei só no lugar de x, e menos y, que é igual a 1. Tá? Vamos ver agora quanto que isso vai dar. Isso implica aqui. Olha, o 5 está positivo, eu vou mandar ele para o outro lado, ele vai negativo, certo? Menos y com menos y, se eu estou devendo R$1 para alguém, aí depois eu devo mais R$1 para esse alguém. Eu vou dever R$2, né? Então, eu devo 2y. O 1 já estava do lado direito, o 5 estava positivo, foi mandado para o outro lado, ele virou negativo. Esse menos 2 está multiplicando o y. Lembrando que ele não está negativo aqui, ele está multiplicando o y. Vamos fazer essa conta. Olha só. O 2y, o menos 2y, lembrando que o menos 2 está multiplicando o y, ele passa para o outro lado, dividindo. E eu faço essa conta, 1 menos 5, para ver quanto é que vai dar. O y vai ficar sozinho, né? 1 menos 5, eu tenho R$1, mas eu estou devendo R$5. Então, eu fico devendo R$4. O menos 2 estava multiplicando, eu passei para o outro lado, dividindo. Então, menos 4 dividido por menos 2. De novo, olha só. Divisão de números de mesmo sinal. Menos e menos, o resultado dá positivo. Certo? Resultado dá positivo. Então, meu y é igual a positivo, né? Quanto que é 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 é 2. Então, eu sei que meu y ele é 2. Quanto que é meu x? Só substituir aqui, nessa primeira equação. Meu x ele é igual a 5 menos 2. E quanto que é 5 menos 2? 5 menos 2 é 3, certo? Esse é o valor do meu x. O x ele é 3. Vamos ver se dá certo, ó. 3 mais 2 é 5. 3 menos 2 é 1. Então tá certo. Resolveu o sistema. X é igual a 3 e y é 2. Beleza? Vamos para outro exercício aqui. Item C. X igual a 2 mais y, x mais y igual a 6. Olha só que legal. Na primeira equação, o x já está isolado. Então, basta apenas substituir na de baixo. Apenas isso. No lugar de x na de baixo, eu coloco 2 mais y. Ó. 2 mais y no lugar do x. E eu vou somar com x, que é igual a 6. Certo? Isso aqui, que está em parênteses, está no lugar só do x. Beleza? Então, vamos lá. Ó. O que a gente vai fazer? Ó? O 2, ele está somando desse lado, ele está positivo. Passa para o outro lado, subtraindo. Y mais y. Se eu tenho uma banana mais uma banana, eu tenho duas bananas. Se eu tenho R$1 mais R$2, eu tenho... desculpa. Se eu tenho R$1 mais R$1, eu tenho R$2. Certo? Então, eu vou juntar y com y. Vai dar 2y. 6 já estava do lado direito, eu vou subtrair por 2, porque ele estava somando do lado esquerdo, passou para o lado direito, subtraindo. Beleza? Isso aqui implica que o 2 está multiplicando, passa para o outro lado,
dividindo. E eu vou ter que fazer essa conta 6 menos 2. Y vai ficar sozinho do lado esquerdo. 6 menos 2 dá 4. E o 2 passou dividindo, né? 2 estava multiplicando o y, passou dividindo o 2. Beleza? Então, nós temos que o y é igual a 4 dividido por 2, 2. Encontrei o valor de y. Vamos encontrar o valor de x. Substituindo a primeira equação, ó. X é igual a 2 mais o valor de y, só que o valor de y também é 2. Beleza? E 2 mais 2 costuma dar o valor de 4. Então, meu x é igual a 4. Ok? Certinho? Próximo item. E x menos y igual a 2. O que eu faço, então? Isola, na primeira equação, o x. X é igual a 2. O y está subtraindo, ele foi somando. Agora, na equação de baixo, o que eu faço? Eu substituo. No lugar de x, eu coloco 2 mais y. Então, vai ficar, ó, 2 mais y no lugar de x, mais y igual a 12. Aí é só resolver esta equação, que vai dar quanto? Olha só, y mais y aqui vai dar 2y. O 2 está somando do lado esquerdo, eu passo para o outro lado subtraindo. 12 menos 2. Certinho? Agora, o que nós temos? Quanto que é 12 menos 2? 12 menos 2 é 10. O 2 está multiplicando o y, ele passa para o outro lado dividindo. Passou dividindo. Então, y é igual a 10 dividido por 2. Certo? E 10 dividido por 2 costuma dar o valor de 5. Achei o valor de y. Agora é só achar o valor de x. Como é que a gente faz isso? Substitui na primeira equação que a gente tinha. X é igual a 2 mais 5. 2 mais 5 costuma dar qual valor? 2 mais 5 é igual a 7. Exatamente. Então, meu valor de x é 7. Vamos ver se dá certo. X é 7 e y é 5. 7 menos 5 é 2. 7 mais 5 é 12. Então, tá certo. Beleza? Vamos para o nosso último exercício, o item G. Olha que bom que o x já está isolado, então só preciso substituir na equação de embaixo no lugar do x. Ó. No lugar do x eu vou colocar... No lugar do x eu vou colocar 5 menos 2y. Mais 3y, que é igual a 10. Beleza? A equação de cima já estava isolada, então foi mais fácil. Vamos fazer agora. Eu estou devendo 2y, só que eu tenho 3y para pagar. Eu pago os dois que eu devia e ainda me sobra 1y. Beleza? O 10 ele estava sozinho do outro lado, só que olha só, o 5 ele está positivo desse lado, ele está somando. Então passa para o outro lado subtraindo. Certo? Isso aqui vai me dar o valor de y é igual a 10 menos 5 é 5. Olha só, achei o valor de y. Dessa vez não preciso nem passar nada que está multiplicando o y, né? Foi mais fácil. E vamos substituir na primeira equação para achar o valor de x. Meu x é igual a 5 menos 2 vezes 5. Beleza? Olha só que interessante isso aqui, ó. O meu x, então, é igual a 5. Vamos fazer a multiplicação primeiro, né? 2 vezes 5 é 10. 5 menos 10. Eu tô devendo 10, mas eu só tenho 5 para pagar. Então, eu pago 5 e eu ainda fico devendo 5, certo? Então, meu x, ele é menos 5, meu y é 5. Vamos ver se dá certo. Olha só, meu x, ele é menos 5, né? E meu y é 5. 5, aqui, ó. Se aqui é 5, 5 vezes 2 vai dar 10. Menos 10, né? 5 menos 10 dá menos 5. Então, satisfez a primeira equação. Vamos ver se satisfaz a segunda. Menos 5 mais 3 vezes 5 é 15. Menos 5 mais 15, 15 menos 5 dá 10. Então, satisfaz também a segunda equação. Tudo bem? Então, basicamente, essa foi a nossa aula de hoje.
Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!